Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa teologia da oração, um pouco diferente, sim, mas estaremos aqui para dar prosseguimento aos estudos bíblicos, teológicos sobre a oração, conforme na semana passada já começamos uma nova perspectiva, vemos as partes práticas da oração e hoje também nós iremos ver alguma questão referente a isso, mas antes vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor a sua misericórdia. Deus amado, nós te louvamos, te rendemos graças a ti por mais um dia de vida. Que o Senhor venha nos abençoar agora, Pai, neste momento de estudo bíblico. Que em nome de Jesus, o seu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos ajude a entender o seu querer, a sua vontade, Pai, as suas instruções, para que tenhamos momentos maravilhosos de buscar de busca ao Senhor, Pai, através da oração. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Santo Espírito venha nos conduzir ao entendimento da sua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a ideia de inquirir a Deus, ou interrogar, perguntar, questionar ao Senhor. E nós iremos perceber a necessidade de nós nos voltarmos a Deus inquirindo, interrogando, questionando, perguntando coisas ao Senhor. E podemos definir a ideia de inquirir a Deus da seguinte maneira. Inquirir é solicitar de Deus uma resposta direta, definitiva, a uma questão específica. No Antigo Testamento, frequentemente se diz que as pessoas inquiriam, questionavam a Deus por conhecimento ou orientação, frequentemente por intermédio de um sacerdote ou de um profeta. Então nós iremos ver, a partir do nosso estudo bíblico, essa ideia de que o povo do Antigo Testamento buscava ao Senhor para clamando, pedindo conhecimento, né? Perguntando sobre conhecimento e sobre ações que eles deveriam fazer. E hoje iremos ver como que isso funciona em nossa vida. E a primeira questão, meus irmãos, que podemos ver aqui é que a palavra de Deus nos instrui que nós podemos inquirir a Deus ou perguntar a Deus sobre conhecimento. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote, ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Então o povo clamava, buscava, perguntava a Deus para saber se eles prosseguiam naquilo que eles estavam fazendo. A segunda questão que vemos aqui na Bíblia é que o povo inquiria a Deus por orientação, para ser instruído. Em 2 Samuel 2:1 diz o seguinte: depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. E se nós formos ou voltarmos para 1 Samuel, a partir do capítulo 23, nós encontraremos vários momentos ao qual Davi consultava ao Senhor. Davi questionava, perguntava ao Senhor, pedindo orientação, pedindo instruções. Veja que interessante, Davi, o grande rei de Israel, aquele que era, considerado o amigo de Deus, ele constantemente buscava a instrução de Deus. Ele clamava ao Senhor pedindo para que Deus o conduzisse ou desse respostas para aquilo que ele deveria fazer. E, consequentemente, nós também podemos nos voltar ao Senhor inquirindo, pedindo, perguntando orientações. Continuando, nós também podemos, a palavra de Deus nos instrui que o inquirir a Deus, no Antigo Testamento, era feito ou realizado através de intermediários. Nós devemos lembrar que no Antigo Testamento havia uma limitação de acesso a Deus. Ou seja, o povo ele não se voltava ao Senhor de forma livre, como nos dias de hoje nós podemos nos achegar, já que o véu foi rasgado. Por isso, havia aqueles que intermediavam o povo, aqueles que ligavam o povo a Deus ou ligavam Deus ao povo. E nós vemos aqui na palavra de Deus que um desses intermediadores
eram os sacerdotes. Em Juízes 18, versículos 5 e 6, diz assim: Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: Ide paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Nós devemos lembrar que o papel do sacerdote era justamente ligar o povo até Deus. Então, para que o povo se achegasse ao Senhor ou buscasse ao Senhor, eles faziam isso através, por intermédio do sacerdote. E nós também vemos a ação do profeta trazendo a mensagem de Deus para o povo do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, o profeta era a boca do Senhor para o povo. Era aquele que trazia as instruções, as vontades de Deus para o povo de Israel. Em Jeremias 21, a partir do versículo 1 até o 7, diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com o que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com um braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida. Feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Veja que palavra dura, que afirmação complicada que o profeta estava trazendo para o rei, porque ele estava dizendo que Zedequias seria vencido, seria tomado pelo rei da Babilônia. Era uma mensagem, era uma instrução que o profeta dava ao povo. O profeta dava ao povo, sendo voz de Deus. Outra coisa que nós devemos lembrar é que o povo do Antigo Testamento, não tinha livre acesso e não tinha livre acesso em qualquer lugar a Deus. Era necessário que eles fossem num local específico para buscar ao Senhor, para perguntar, inquirir, clamar a Deus por respostas. Eles deveriam fazer isso objetivamente no tabernáculo. Em Juízes 20, do versículo 26 a 28, diz assim: Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Lembre-se que o tabernáculo era a representação visível que Deus estava no meio do povo de Israel. Então era necessário que o povo se voltasse a Deus através dos profetas ou sacerdotes, num local específico que se referia ao tabernáculo. Agora, interessante que
nós também podemos entender que a palavra de Deus nos instrui a inquirir, questionar a Deus através da sorte. E olha só que interessante, a palavra de Deus nos mostra isso. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24 a 26, diz o seguinte: E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, levanta-nos. Qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar? E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Olha só que interessante, a igreja primitiva, ou o início da igreja primitiva, estava reunida para encontrar um substituto para a vaga de Judas. E perceba que o meio pelo qual eles usaram foi jogar a sorte, certo? Mas veja, houve algo, uma ação antes para que Deus usasse a sorte para revelar a sua vontade. No início do versículo 24, a palavra de Deus diz: E orando disseram. Ou seja, eles estavam perguntando, buscando ao Senhor para que ele revelasse a sua vontade. E a sua vontade foi revelada a partir do povo escolhendo outra pessoa para substituir Judas. Mas veja, meus irmãos, algo extremamente importante é que não é qualquer pessoa que pode perguntar, inquirir, questionar ao Senhor. No sentido de que, fazendo isso, Deus ouvirá a oração e, consequentemente, Deus responderá à oração. Não são todos. Veja, há um pré-requisito necessário para buscar ao Senhor, que é a devoção, que é a fé, é crer em Deus. Em Ezequiel 14, de 1 a 11, diz o seguinte: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja só, Deus despreza aquele que tem um coração cheio de ídolo. E, na verdade, Deus responderá a partir da multidão de ídolos do coração. Então, o que trará a resposta para a nossa pergunta quando nos voltamos erradamente a Deus será o nosso próprio coração. E lembre-se que o coração do homem é enganoso, justamente enganoso porque ele é repleto de ídolos. Repleto de ídolos. E até mesmo o texto diz que Deus virará o rosto, né? Não apreciará aquele que tem falsos ídolos em seu coração.
E por isso, nós devemos entender o seguinte: houve uma mudança quando nós comparamos o tempo do Antigo Testamento com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Até porque todos todos sabem que nós não precisamos de um intermediador humano, ou estritamente humano, né? Nós sabemos que nós não precisamos ir em um local específico para buscar e clamar ao Senhor, e nós sabemos que aquele que tem um coração quebrantado e contrito pode se achegar a Deus e clamar e perguntar e inquirir ao Senhor. Mas o que mudou para que isso fosse possível? O que aconteceu para que individualmente as pessoas possam se voltar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer situação? Isso aconteceu por causa de Jesus Cristo e da sua obra sacrificial. Jesus, quando ele se encarnou, se fez homem, mas também era Deus, e essa é a diferença, né? Ele não é apenas completamente homem, mas ele também é completamente Deus. Ele foi o nosso substituto. Ele foi aquele que cumpriu o que o homem é incapaz de cumprir, que é a lei de forma perfeita e plena. E, consequentemente, por ele ter cumprido a lei, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos substituir lá. Porque se fosse homem pecaminoso, não adiantaria nada. E a partir deste seu sacrifício, ele enviou o seu Consolador. E pelo seu sacrifício, o véu foi rasgado, a acessibilidade a Deus aconteceu, tanto que houve um pré-anúncio do próprio Jesus Cristo, quando ele conversa com a mulher samaritana, onde ele diz que Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é um local e não é por intermédio de alguém, mas é de forma espiritual e de forma verdadeira. Então, o Espírito Santo vem nos socorrer, nos auxiliar para que o nosso inquirir a Deus chegue até Deus. Veja em João 16, de 13 a 15. E esse é o nosso último ponto, que diz assim a palavra de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. É o Espírito Santo, o enviado de Jesus Cristo, que vem de fato nos auxiliar para que possamos inquirir ao Senhor. Meus irmãos, saiba o seguinte, que nós estamos vivendo um momento privilegiado, ao qual nós temos livre acesso ao Senhor. E através desse livre acesso, nós podemos questionar, inquirir, perguntar, clamar por direcionamento, clamar por sabedoria, perguntar aquilo que nós devemos fazer, perguntar aquilo que Deus quer sobre a nossa vida. E Deus responderá, porque nós temos um Deus verdadeiro, um Deus da aliança, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que ama seu povo, um Deus que acompanha o seu povo constantemente. E por isso, nós podemos nos achegar ao Senhor, tendo a plena certeza que as nossas perguntas, que as nossas interrogações serão respondidas. É claro que no tempo de Deus, na forma de Deus. E por muitas vezes, isso é um alerta, nós ignoramos a resposta do Senhor, porque a resposta dele não era aquilo que nós desejamos. Por isso, nós devemos estar com nossos ouvidos espirituais abertos. Ou seja, nós devemos ter um contato diário com Deus, a partir da palavra, da leitura da palavra, da oração, para que ouçamos a santa voz do nosso Senhor e Criador. Por isso, clame a Deus, se volte a Deus, pergunte ao Senhor, questione ao Senhor, sabendo que nós temos um advogado fiel, aquele que é o nosso verdadeiro intercessor, e ao mesmo tempo temos o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, que nos auxilia em nossas orações, mas ao mesmo tempo confirma em nossa vida a vontade do Senhor. Por isso, oremos a Deus,
clamemos a Deus, questionemos e perguntemos ao nosso Senhor. Deus abençoe e que Deus nos conduza.